Seguimos na nossa série de mensagens, Fé e Esperança, apesar das circunstâncias. Série, meu irmão, minha irmã, baseada no livro do profeta Isaías, livro do Antigo Testamento. Livro esse, como já vimos, apresenta uma série de profecias envolvendo o tempo presente em que vivia o profeta Isaías, mas também abrangendo a vinda do glorioso Messias prometido, que traria restauração para o povo de Deus, a restauração que eles tanto aguardavam. Também já falamos sobre como o panorama internacional naquele momento era tenebroso, era um verdadeiro caos, de forma que os poderes do mundo, as grandes potências mundiais, estavam em constante renovação e reorganização. O poderio militar em torno do povo de Deus crescia de uma forma que o povo de Deus sequer conseguia acompanhar. E aqueles que eram contrários à vontade do povo de Deus só ganhavam mais e mais terreno, num panorama em que o povo de Deus apenas se encolhia. Também falamos como o panorama nacional, ou seja, dentro dos próprios arraiais do Senhor, era terrível. O pobre era quase aquela música das meninas, né? Os mais novos talvez não vão conhecer a referência, mas o que está em cima continua subindo, o que está pobre, cada vez mais pobre. Viúvas e órfãos abandonados, sem qualquer possibilidade de serem socorridos. E com isso a desigualdade social dentro do povo de Deus se tornava mais e mais severa, mais e mais escrachada. A gente também já falou como a religiosidade era mantida com toda a pompa e circunstância. Os homens e as mulheres iam até o templo, prestavam os seus sacrifícios, as suas oferendas, faziam tudo o que tinham que fazer, mas, na verdade, a espiritualidade tinha sido abandonada por completo. O que significava que era um povo que cumpria perfeitamente todo e qualquer rito. Eles estavam lá domingo após domingo batendo cartão espiritual no templo. Mas em seus corações não havia nenhum temor, nenhum quebrantamento, muito menos arrependimento frente aos seus contínuos pecados e idolatrias. Diversos profetas foram levantados por Deus para denunciar essas coisas. Nesses anos próximos de Isaías, parece que a coisa começou a fervilhar ali, parece não, né? Se era caos lá fora, Deus levantava mais e mais homens para dizer: alerta o povo que está errado, está chegando a hora do juízo. Mas, apesar de todas as advertências, todas as orientações, o povo seguia preferindo os seus próprios corações a qualquer alerta de qualquer profeta. Então, o reino de Israel, que abrangia a maior parte das 12 tribos, é completamente dominado pelo reino da Síria. E como consequência disso, ele é dizimado na terra, desterrado, expulso daquela terra que a gente aprendeu que era a terra que manava leite e mel, a maravilhosa terra. Eles não são mais donos de lá. Eles não têm mais direito de permanecer lá. Então, quando tudo parece tenebroso e só tem um mísero reinozinho de Judá, surge ainda um outro império na terra, ainda mais avassalador que o império da Síria. O chamado império da Babilônia. Esse império, meu irmão, minha irmã, era o cão chupando manga. A Babilônia vem para cima da Assíria, que era a potência mundial da época. Ninguém tinha coragem de encarar a Síria. E a Babilônia passa por cima da Síria como se fosse um campo, um restrito campo ali de alguma plantação, diante de uma grande nuvem de gafanhotos. E a Babilônia vem e consome a Síria de uma forma que ninguém acredita. Que poder é esse que existe na Babilônia? Como se defender desse poder? Judá, o último reino, a última referência de povo de Deus na terra, agora é a próxima vítima. E aí não eram necessários muitos oráculos divinos para a gente perceber isso. Se você pegar um mapa e olhar o que a Babilônia está fazendo e para onde ela está indo, você já sabe que Judá é o próximo caminho. Mas o povo de Deus, o melhor exemplo do meu coração e do seu, mais uma vez acreditou na sua própria capacidade de lidar com o problema. Vai dar tudo certo. Era quase brasileiro, sabe? No final vai dar tudo certo, a gente não desiste nunca.
e prefere acreditar na sua capacidade de negociação e barganha internacional. A gente vai dar um jeitinho, vamos conversar com as outras nações para ajudar. E porque ele acreditou, porque ele depositou as suas esperanças nas suas alianças políticas, ele acabou descobrindo, da pior maneira possível, que o dia do Senhor se aproximava. O dia da justiça do Senhor se aproximava sobre o seu povo. Ninguém pôde proteger, nem Israel, nem ninguém pôde proteger o reino de Judá diante do juízo que Deus trazia sobre o seu povo. Ambas as nações sofreram as consequências da sua própria desobediência, do seu próprio pecado, apesar de tantos alertas. Esse é o panorama profético desse livro de Isaías. Um livro que sim, é um livro de denúncia e repúdio ao pecado de uma forma extremamente clara. Um livro de convite ao arrependimento, mesmo sabendo que o juízo ainda vem. Um livro de anúncio do juízo e do castigo sobre o povo de Deus. Não sobre os ímpios, mas sobre o povo de Deus. Mas acima de tudo, um livro de fé, um livro de esperança e um livro de redenção. Um livro que a gente pode ouvir aquela música, né, que o nosso pastor gosta tanto, que diz: dias melhores virão. Com isso em mente, te convido a refletir nessa noite sobre o seguinte tema. Se prepara para anotar aí, para a gente conversar nos núcleos. O tema é o brilho e algumas fagulhas. O brilho, ou você pode botar até o grande brilho e algumas fagulhas. Para tal, convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 35. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 10. E eu convido você a manter a sua Bíblia aberta. Isaías 35, do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: o deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente e jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizeis aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os redimidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Mais um texto daqueles proféticos, meu irmão, minha irmã, para encher o coração de gozo e alegria, de gozo e esperança no Senhor. O panorama era dos piores. Eles olhavam e não viam qualquer solução. Praticamente nada que pudesse salvar naqueles dias. Era coisa ruim atrás de coisa ruim. Só piora. Nem os cultos, nem os sacrifícios, nem as festas, até o louvor era falso. As entregas de dízimo, primícias, ofertas, tudo isso era corrompido e cheio de segundas intenções. Era cumprido só por cumprir. A vida era uma do lado de fora de casa e outra completamente do lado de dentro. Se naquele tempo já existissem as poderosas redes sociais, nós nos depararíamos exatamente com a mesma realidade que temos hoje. Nada mudou.
Pessoas felizes demais e realizadas demais, mostrando que elas estão vivendo o melhor momento das suas vidas. Mesmo quando a gente que conhece um pouquinho melhor, sabe que não é nada disso. E também outras pessoas sofridas demais, que não aguentam mais pelos motivos mais irrelevantes. Pessoas que precisam te provar que elas precisam de ajuda. Quando muitas vezes você está numa situação bem pior do que ela. Uma coisa, no entanto, era verdade para 100% das pessoas. Todos estavam insatisfeitos. Todos tinham aprendido a viver de maneira dissimulada, fingida. Mas no auge desse sentimento de insatisfação, Deus usa o profeta para nos trazer então boas novas de esperança. Te convido a voltar um pouquinho na sua Bíblia, olhar para o que o capítulo 34 nos fala. Olha só que coisa interessante, porque nesse capítulo 34, nós temos prenunciada a derrocada dos poderes opressores da terra. Acompanha comigo essa leitura dos 5 primeiros versículos aí do 34. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá um mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira, porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Isso aqui é aquela cena de sangue e esquartejamento que nem o melhor filme de 300 conseguiria produzir. Aquele sangue voando para todo lado, cortando todo mundo. Esse capítulo 34 traz o anúncio do início da grande restauração que virá. Caótica, destrutiva. Pois o juízo não é o fim principal de todas as coisas. Vai acontecer tudo isso. O mal será completamente destruído, dentro e fora do povo de Deus. Todo e qualquer poder ou autoridade será destronada na terra. O Senhor tomará para si o controle de todas as coisas, de todos os reinos. Então, a gente chega no capítulo 35, que a gente acabou de ler, onde vemos a promessa que deveria, acima da destruição dos inimigos, acima desse governo expresso de Deus, visível aos olhos, encher o coração do povo de esperança. Capítulo 35. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano. Esses versículos, meus irmãos, do 1 até o versículo 4, reafirmam a esse sofrido povo de Deus que todo esse mal que eles viam ia ser ainda pior, ia ser ainda mais tenebroso, mas ele acabaria. Seu sofrimento, sua angústia teria um fim. Então, povo de Deus, fique firme, vai acabar. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, os capítulos 34 e 35 são como uma espécie de espelho um do outro. E é extremamente interessante quando a gente tem a oportunidade de ler um e ver toda a ação destrutiva do dia do Senhor, e depois ler outro e ver toda a ação reconstrutiva do agir desse mesmo Deus. Onde vemos a destruição que o capítulo 34 traz no versículo 8, alinhada exatamente com a vingança de Deus do capítulo 35, versículo 4. E é verdade, eu sei que vingança tem uma péssima conotação dos nossos dias. E a gente tem a tendência, por causa do nosso desejo de vingança, geralmente usar esse termo quando a gente está retribuindo mal com mal. Mas não é isso que a gente está vendo aqui. A gente está vendo vingança como expressão de justiça. Aqui vemos em forma de profecia que o mundo não pode ser consertado e a paz não pode ser gerada sem esses dois aspectos, andando lado a lado. De um lado, o banimento e o castigo de todo homem mau, nação que seja má. E do outro, as bênçãos sobre os resgatados do Senhor. Lado a lado.
Esse capítulo 35 tem relação com diversos outros capítulos posteriores de Isaías, visto que essa alegria futura, essa promessa de uma glória perfeita, de uma expressão de um povo de Deus soberano sobre tudo, vivendo só promessas e só alegrias, deveria ser uma espécie de farol em meio a toda e qualquer treva, em meio a qualquer dificuldade que pudesse surgir. Essa relação de espelho contraposto entre os capítulos 34 e 35 não se esgota nesse quesito de destruição futura, mas muito próxima, frente a uma restauração e redenção futura, porém um pouco mais distante. Se você atentar, capítulo 35, versículos 1, 2, 6 e 7, são exatamente expressões da transformação e restauração plena. Capítulo 34, de novo, versículos 9 e 10, diz assim: os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Essa é a pior visão de um reino que se pode ter. Em contraposição, quando a gente chega no capítulo 35, ele vai falar dessa mesma região, mas com uma conotação diferente. Esse mesmo deserto é expresso com: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Que transformação incrível é essa que Deus está dizendo que vai fazer? O mesmo lugar vai experimentar coisas completamente diferentes. Que restauração extraordinária é essa que é possível no Senhor? Deus trará o seu juízo sobre a terra. Deus trará destruição. Mas esse mesmo Deus que diz que vai trazer essa destruição toda, vai trazer a redenção, a restauração e o renovo que a terra tanto precisa. Essa grande e completa restauração é, sem dúvida nenhuma, o brilho que todos os corações buscam. Você pode conversar com qualquer pessoa em qualquer situação de vida. O que mais as pessoas querem é poder viver em paz, ter tudo que elas precisam, tudo que é precioso para elas, todo tipo de satisfação dos seus desejos. É isso que o nosso coração busca. É essa busca dessa completude, essa busca por esse brilho. Só nessa situação de redenção completa que será encontrado. Esse é o brilho glorioso da vitória suprema do nosso Salvador, do nosso Senhor. Esse será o glorioso momento em que todos nos reuniremos para adorar Jesus Cristo para sempre, sem mais dor, sem mais pecado, sem mais nenhuma dificuldade. Só que uma pergunta surge diante disso tudo, porque muitas vezes é maravilhoso a gente olhar para esse futuro, que serve como um farol, que serve de esperança nos momentos tenebrosos da nossa vida, mas muitas vezes a nossa fé fica tão apegada a esse futuro, que quando a gente olha ao redor, a gente é exatamente Judá e Israel, é desgraça atrás de desgraça. Como viver o hoje, como lidar com os desafios, com os problemas e com as desgraças, apesar da promessa de vitória futura. É como se hoje, eu brincava ali fora, a gente soubesse que o Botafogo vai ser o campeão brasileiro de 2023, para a alegria do nosso pastor. Embora ninguém acredite muito nisso, mas vamos dizer que isso fosse acontecer. Apesar de uma derrota ou outra, você não se abalaria. Por quê? Você sabe o que vem no final. Só que imagina que você tem essa garantia de que vai ser campeão no final. Mas vem o primeiro jogo, você perde. Vem o segundo, você perde. E você perde, e você perde, e você perde, e o melhor jogador é lesionado, e quem estava bom é vendido, e aí as coisas começam a desandar por completo. Como confiar nessa promessa de vitória futura, se não existe nada que indique isso no presente? Claro que, quando você sabe o final da história, dá até para dar uma tranquilizada, né? Afinal de contas, os redimidos pelo Senhor vão para o céu viver a eternidade com o Senhor. Afinal, a Bíblia garante que tudo vai ser maravilhoso lá no fim. E é claro que isso traz esperança ao meu coração e eu imagino que traga esperança ao seu. É claro que isso vai servir para nos animar, para nos motivar. Mas e o aqui e o agora? E quando eu saio aqui da igreja no domingo, volto para casa e eu lembro do que está me esperando na segunda-feira.
quando eu lembro do problema, da cirurgia, da dificuldade, da angústia, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a gente continua lidando como se Deus fosse um Deus tremendamente preocupado com esse futuro glorioso, focado em realmente redimir a história de todo o universo, mas completamente desleixado com o aqui e agora, como se Ele não estivesse olhando para o nosso momento em São Gonçalo. Afinal de contas, a violência aqui está tão terrível, né? Vai ver que Deus está meio de costas para São Gonçalo. Deve ser. Só que isso é uma terrível mentira. É uma abominável mentira. Deus está tão intimamente conectado com o momento atual, como Ele continua conectado com a glória futura, com a restauração futura do seu povo. Ele está atuando com o mesmo rigor, com o mesmo amor, com o mesmo compromisso que estará nos tempos de restauração completa do seu povo. Essa é a verdade. Mas eu sei, isso pode parecer um tanto quanto contraditório para nós, porque o aqui continua sendo doloroso. E praticamente, tem momentos que é tão doloroso que por mais que a gente olhe com fé, a gente só consegue ver desgraça. Para muitos servos e servas do Deus em Israel, ou do Deus de Israel, vivendo os dias lá da invasão da Síria, ou mesmo lá em Judá, a invasão desses dois impérios, primeiro da Síria em Israel e depois da Babilônia, né, de Judá pela Babilônia, foram experiências extremamente traumáticas, dolorosas, perversas e até de morte. Muitos servos de Deus morreram naquele dia. Muitos tiveram o fim dos seus dias nesses eventos. Assim como quando a gente olha para a história de quem seguia enquanto povo de Deus no Novo Testamento, o panorama é o mesmo. Apóstolos, discípulos, seguidores de Jesus Cristo, ao longo da história, seguem sofrendo todo tipo de perseguição, opressão, tortura e morte. Só que alguma coisa preenchia os corações desses homens, alguma coisa enchia o coração dessas mulheres para que elas conseguirem perseverar nessa jornada. Não era só a promessa futura, não era só um prêmio no final de todas as coisas. A promessa futura é sim boa demais, e realmente é legal a gente saber disso, mas há algo ainda nesse texto para nos resgatar no aqui, no agora, para nos resgatar do nosso sofrimento imediato, para nos ajudar a seguir em frente. E eu te convido a olhar para o que o versículo 8 fala. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco. Essa profecia, que parecia estar relacionada apenas com o dia final, nos traz também a novidade no tempo presente. Nas nossas traduções hoje da Bíblia, pelo menos as 3 que eu consultei ao longo dessa semana, é possível entender exatamente aonde que está marcada aí a diferença. Você vai ver que das palavras que aparecem em caminho, um caminho aparece com C maiúsculo, o caminho santo, o caminho diferente. No Evangelho de João, já no Novo Testamento, muitos anos depois dessas profecias do livro de Isaías, encontramos relatada a seguinte situação. Jesus conversa com os seus discípulos e naquele momento ele está falando especificamente da sua ida para o céu, para a sua ida junto com o Pai. E ele nesse momento faz uma promessa, que para onde ele está indo também irão os seus seguidores. Ele garante que ele vai para lá preparar aquele lugar. Ou seja, vemos de novo apontar de uma grande referência ao que é o brilho glorioso futuro de Israel, o Israel do Senhor. Mas atente para João 14, 1, 7. Só acompanha comigo aqui. Não se perturbe, a gente inclusive canta bastante esse trecho aqui. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Esse é o brilho. Mas continuemos no que João está relatando. Disse-lhe então Tomé, que é o melhor exemplo do crente em qualquer momento, seja do Antigo Testamento ou do Novo.
Sei que você pode ter suas rixas com Tomé, mas Tomé é o melhor exemplo nosso. Olha o que Tomé vira genialmente e fala para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E aí Jesus, com toda a paciência, responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem. Já agora, vocês o têm visto. Jesus Cristo é o caminho vivo e verdadeiro até o Pai. Jesus Cristo é o caminho vivo e verdadeiro para o brilho eterno. Jesus Cristo é o caminho para essa redenção completa. Assim como Jesus Cristo é o caminho para perseverarmos até esse dia glorioso. Toda esperança, meu irmão, minha irmã, que foca apenas no brilho de esperança futura, vai nos fazer cansar. Por mais glorioso, por mais tentador que seja querer chegar logo nessa glória futura, a gente vai desistir, porque não sabemos quando vai ser esse momento, pois as nossas próprias forças não dão conta. O desafio é grande demais. É impossível para mim e para você suportar até lá. Mas o que Jesus nos ensina, que se conhecermos verdadeiramente quem é o Cristo que salvou o seu povo, nós hoje conheceremos o Pai. Hoje conheceremos a expressão da glória futura. Se conhecermos verdadeiramente o Cristo, veremos que esse brilho já nos alcança em vida hoje. Porque veremos através de Cristo que essa obra da redenção, ela não vai começar. Ela já começou. Ele já está preparando o nosso lugar. Voltemos então para o nosso versículo 8, que o profeta, sem saber, sem entender a profundidade do que ele dizia, já sinalizava que só tinha esperança no caminho verdadeiro. Ele disse: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará Jesus Cristo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Nenhum imundo será capaz de passar por esse caminho chamado Jesus Cristo. Nenhum imundo vai suportar permanecer naquela jornada, pois esse caminho é exclusivo para aqueles homens e mulheres que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Somente assim poderemos ser considerados puros para andarmos nesse caminho, para deixarmos de ser impuros, incapazes. Mesmo, meu irmão, minha irmã, envolto nas suas loucuras, mesmo envolto nas minhas loucuras, mesmo dominado pelos dramas da vida, pelos sofrimentos, uma vez alvos dessa salvação, uma vez alvo dessa graça, ainda que a gente enfrente o desafio que for, seguiremos firme nessa jornada até o nosso encontro glorioso. O caminho será o nosso sustento. O caminho vai nos manter firme na jornada. Essa é a fagulha que nos capacita a seguir. Essa é a alegria que nos faz hoje desfrutar um pouquinho do que vem pela frente. Na teologia a gente trata isso de uma forma muito fácil, mas ao mesmo tempo difícil da gente conseguir realmente internalizar, que é aquele famoso já, mas ainda não. Já fomos salvos, já fomos lavados, já fomos redimidos no sangue de Jesus, já recebemos as promessas de restauração eterna, mas ainda não desfrutamos totalmente disso. Mas não se deixe enganar, pois apesar de não desfrutarmos plenamente de todas essas promessas futuras, desfrutamos dessas pequenas fagulhas da glória, pois o caminho que seguimos já está plenamente restaurado. Jesus Cristo hoje já é o mesmo que ele será lá na vinda. Ele já é o mesmo que ele será no dia glorioso. Firmados nesse Senhor, em Jesus Cristo, já desfrutamos hoje do amor infinito de Deus por cada um de nós.
Firmados nesse caminho, já somos inseridos hoje no mesmo povo onde estão inseridos Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, Paulo, Barnabé e qualquer personagem que você ame nas Escrituras. Firmado nesse caminho eterno. Ainda não vejo plenamente o que eles veem agora, nesse momento. Ou mesmo, ainda não prova a totalidade da glória de Deus, as benesses que eles já receberam. Mas hoje, eu e você temos a oportunidade aqui e agora de começar a conhecer a glória do Pai. Conhecer a glória do que nos está proposto no final. Temos lampejos dessa glória futura. Temos fagulhas do céu. E essas fagulhas ficam evidentes quando nos deparamos com o quebrantamento e a transformação de um pecador. Quando uma pessoa ouve que existe opção, que existe esperança para ela. Vemos essas fagulhas quando nos reunimos, domingo após domingo, para glorificar a Deus em nome de Jesus. Vemos essas fagulhas quando dobramos os nossos joelhos em oração e somos ouvidos pelo nosso Senhor. Somos atendidos no nosso clamor pelo próprio Deus. Hoje pela manhã, eu tive a oportunidade de levar a palavra lá na igreja de Itaitindiba. E é um pouquinho longe. E o caminho é um pouquinho alternativo. Amo vocês, meus irmãos. E foi uma bênção. Eu falava ali com o Jackson como foi uma bênção extraordinária o culto. Como uma igreja carinhosa, como os irmãos estavam super felizes. Fui recebido com muito amor, com muito carinho. E ainda tinha café da manhã. Então, você sabe como é que é, né? Pastor e comida, tudo a ver. Mas, quando eu voltava para casa, me deparei com uma cena que me fez refletir bastante sobre essa mensagem que eu tinha preparado para a noite. Eu já tinha pregado de manhã e Deus ministraria algo especial na minha vida. Olha que cena inusitada. Eu estou voltando e eu vi um cavalo andando no meio das ruas de Santa Isabel. Ele estava bem machucado, bem machucado. Ele estava com uma corda, né, presa na boca, ele estava como se fosse um cabresto improvisado, né? E essa corda ela era tão comprida que ela passava assim da distância do cavalo. Enquanto ele andava, porque, né, cavalo na pista estreita, então você vai ter muito tempo para refletir ali olhando para o cavalo. Ele andava e eventualmente ele pisava naquela corda. Só que toda vez que ele pisava naquela corda, dava para ver que ele se machucava, porque apertava o próprio focinho dele. Quando ele pisava naquela corda, ele virava para uma outra direção. E às vezes parecia que ele estava saindo da rua, e aí os motoristas começavam a se alegrar, porque ele finalmente estava saindo da rua, e aí o cavalo pisava na corda, se machucava e voltava para a rua. Esse texto e esse tema de hoje já estavam definidos. A gente já tinha mandado, né, até para ficar aí na nossa meditação da semana. Então, ao olhar para aquele cavalo, eu vi a dureza do meu coração. Vi a dureza do que tem sido o coração do povo de Deus através dos séculos. Vi a dureza de homens que tomam decisões erradas e depois têm a coragem de culpar Deus. Ninguém estava puxando aquele cavalo daquele jeito. Era o próprio pé dele. Eram as próprias patas. Homens que vivem como se Deus os tivesse feito pecar, ou mesmo os tivesse conduzido por caminhos difíceis, como se eles estarem machucados fosse consequência do que Deus fez com eles. E aí a gente se pega nesses momentos orando e dizendo: Deus, por que o Senhor me trouxe para cá? Quando onde chegamos foi consequência das minhas escolhas, das suas escolhas. Vi a dureza do coração de homens e mulheres que estão machucados, sobrecarregados, mas ainda assim se recusam a descansar no caminho que foi proposto. Existia uma forma melhor de sair daquele lugar, segura, sem nada daquele sofrimento. Nessa viagem, meu irmão, minha irmã, eu tive tempo de chorar vendo aquele cavalo. Mas diferente daquele cavalo, me lembrei que Deus não me colocou naquele caminho sozinho. O cavalo estava sozinho. Eu não. Então, assim como eu
pude ver o que estava acontecendo ali. Quando a gente caminha junto com outras pessoas, a gente tem a oportunidade de que mesmo quando a gente está ali puxando e se machucando e tomando decisões que vão nos levar para fora do caminho, que outra pessoa se aproxime para nos ajudar. Encontramos pessoas para nos ajudar a identificar nossas limitações, nossas cordas, nossos cabrestos, nossas amarras. Temos condição de seguir com um fardo menor, compartilhando com os irmãos que caminham com a gente. A promessa de restauração plena existe para um povo, meu irmão, minha irmã, e não para uma pessoa. Você não é o centro do universo. Você não foi chamado para ser nada além de povo de Deus. Parte do povo de Deus, não uma pessoa isolada, salva por Jesus. Para como um povo ser alcançado, para como um povo ser resgatado, para como um povo perseverarmos até o final, e como um povo sermos no dia final completamente restaurados. Mas também chorei com essa situação do cavalo, porque vi, apesar de eu tropeçar nas próprias pernas e sofrer consequências disso, diferente dele, eu estou no caminho proposto para mim. Só que muitas outras pessoas seguem exatamente como ele. Por caminhos perigosos, caminhos que podem trazer um motorista perverso, com raiva, tentando passar a todo custo, que vai gerar um acidente. Caminhos que vão levar à perdição completa. E assim como Judá ou Israel, tenho a impressão de que nós nos tornamos santos demais ou ocupados demais para dedicar tempo e atenção a essas pessoas. Quantas vezes, irmãos, você passa pela rua, eu passo pela rua, a gente vê alguém, a gente sabe que a gente tem uma palavra que pode ajudar aquela pessoa, a gente sabe que pode fazer alguma coisa por aquela vida e a gente finge que não viu, espera a pessoa só sair do caminho. E como falamos ontem, no encontro dos jovens, muitas vezes na pressa de pregarmos as verdades bíblicas de salvação, a gente coloca em primeiro plano pregar heterossexualidade. Ou então, pregar casamento. Todo mundo se corrige no casamento. Ou pregamos valores que de fato são valores bíblicos e são verdades eternas, que devem fazer parte do povo de Deus. Mas esquecemos de pregar primeiro o que é mais importante de todas essas coisas. Porque independente de se você acredita ou não, Deus tem poder para restaurar a vida de qualquer homem, qualquer mulher pecadora, de qualquer pecado, em qualquer momento. Seja ele uma pessoa com questões de gênero e sexualidade, seja ele com questões de pornografia e vício, seja ela um perdido que caminha lá fora dos arraiais do Senhor. Sejam os perdidos que se acostumaram a viver aqui dentro, completamente perdidos, mas com práticas totalmente cristãs, aparentemente. Em Jesus, há oportunidade de redenção para todas essas pessoas. Afinal de contas, Isaías é bem claro ao descrever o que Deus está dizendo. Até os loucos que caminharem pelo caminho de salvação chegarão lá. Pois não existe limitação para o Cristo resgatador de Israel. Esse tipo de certeza nos faz contemplar hoje fagulhas da glória eterna. Fagulhas na minha vida, com a minha santificação diária, quando eu acho que eu não dou conta e Deus me renova, me restaura, me faz seguir em frente, me limpa, me transforma. Fagulhas através da minha vida, quando sou usado por Deus para levar qualquer mensagem de esperança para qualquer pessoa. Uma palavra que traz transformação, uma palavra que renova a fé de alguém. Fagulhas na vida das pessoas ao nosso redor, nossos irmãos e irmãs que são arrancados das suas próprias prisões para descobrir a liberdade que existe em Jesus Cristo. O caminho para perseverar nos tempos de Isaías e de todo o Antigo Testamento é o mesmo caminho trilhado pelos apóstolos, é o mesmo caminho que foram trilhados pelos mártires, pelos irmãos da fé ao longo da história, ao longo dos séculos. Esse mesmo caminho é representado diante de você, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Esse caminho tem nome, Jesus Cristo. Ele tem destino, a glória eterna.
Nele você não só recebe esperança e salvação eterna, como também recebe perdão e renovo hoje, agora, no nome de Jesus. Nele você recebe nova oportunidade de novo ser feito filho de Deus, de ser mais uma vez parte de um povo, de pessoas feridas, mas pessoas que creem na transformação que está acontecendo. Pessoas difíceis, mas um povo onde temos a oportunidade de ver diante dos nossos olhos constantes fagulhas da glória eterna. Hoje há esperança para aqueles dois tipos de pessoas lá do início. Tanto as pessoas que precisam mostrar uma alegria que elas não têm, como pessoas que mostram uma tristeza maior do que a real para angariar alguns likes e alguns seguidores. Pois em Jesus Cristo, o Deus eterno encarnado, sempre, até o dia final, haverá esperança para todos aqueles que nele creem. Eu convido você a fechar os seus olhos. Eu, de fato, meu irmão, minha irmã, não sei quais têm sido as dificuldades, lutas e caos que têm dominado o seu coração. Não sei o que, de fato, tem tirado o seu deitar tranquilo e poder confiar no Senhor, mas existe uma glória eterna para onde você está caminhando. Eu sei também, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes olhar para a glória eterna e esperar futuro não parece suficiente, mas o Senhor está com você. E é no nome dele que nós vamos clamar agora. É diante dele que eu te convido a lançar todo e qualquer medo e angústia. É confiando nele que eu te convido a desfrutar agora, nesse momento, fagulhas dessa glória eterna. Senhor, é em teu nome que rogamos, Pai. O teu povo se reuniu nesse lugar. O nosso coração, Senhor, muito se alegra com a certeza de que iremos para o glorioso céu, para a certeza de que conheceremos a plenitude do Senhor, que veremos a perfeição que o Senhor planejou para o mundo ser, Pai. Mas as angústias que temos nos ferem hoje. As nossas dores hoje, muitas vezes, Senhor, nos impedem de confiar. Então te pedimos que hoje o Senhor se manifeste no nosso meio. Hoje o Senhor nos permita contemplar essas fagulhas. Hoje o Senhor se expresse nesse lugar, Senhor, de forma que a esperança no nosso coração seja renovada. De forma, Senhor, que a gente possa realmente acreditar que a obra que o Senhor começou em nós, ela vai ser completa. Deus poderoso, nós te pedimos que assim como o Senhor fez com tantos homens e mulheres ao longo da história, o Senhor mais uma vez faça em nós, faça através de nós e faça, Senhor, por todo lugar por onde nós passarmos. Que a sua glória seja expressa, Senhor, na nossa casa, que a sua glória seja expressa na nossa cidade, que o mundo possa ver que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor tem transformado a nossa vida e se transformou a minha, por que não transformaria a dos meus irmãos? Senhor, leva-nos a ser um povo teu, comprometido com o sofrimento das pessoas. Leva-nos, Senhor, a amar os nossos irmãos, além de apontar os erros deles. Leva-nos, Senhor, a entendermos que o sacrifício que o Senhor fez não foi merecido. Então, assim como nós não merecemos, ninguém pode merecer, Senhor. Então, assim como o Senhor nos amou, nós te pedimos que o Senhor nos inunde com o teu amor. Que o Senhor nos faça, Senhor, amar as pessoas que têm caminhado em sofrimento. Que o Senhor nos faça levantar a cabeça para além do nosso próprio sofrimento. Que o Senhor nos faça ser povo de Deus nesse lugar, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.